Olá pessoal, aqui é o professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos definir a função cotangente, fazer a sua representação geométrica e estudar o seu domínio, a imagem, o período e o seu gráfico. Barbadinha. Então, a cotangente. Então, definimos a cotangente de um arco com medida x como sendo a razão entre o cosseno do arco x e o seno do arco x. Isto é, a cotangente é o cosseno de x dividido pelo seno de x. Lembre que a tangente é o seno dividido pelo cosseno. Então, a cotangente é o cosseno dividido pelo seno. E como o seno está no denominador, o seno tem que ser diferente de zero. Tá? E como a tangente é seno dividido pelo cosseno, a gente pode escrever que a cotangente é 1 sobre a tangente, ou seja, a cotangente é o inverso da tangente, ou a tangente é o inverso da cotangente, tá? Com o seno de x diferente de zero e o cosseno de x diferente de zero. Tá? Por causa da tangente, o cosseno tem que ser diferente de zero, e por causa da cotangente, o seno tem que ser diferente de zero. Então tem que ter cuidado com isso aqui, tá, gente? Tá. Então, o eixo da cotangente. Então, vou identificar, né, geometricamente onde é que a gente encontra o segmento que representa a cotangente de um arco, lá na circunferência trigonométrica. Então, nós vamos traçar aqui, tá, uma reta T, tá, tangente à circunferência trigonométrica no ponto C aqui, tá, com a mesma orientação do eixo X. Então, aqui eu tenho uma reta tangente, né, paralela ao eixo X, aqui, tá, passando pelo ponto C. Tá? Então, aqui no ponto C eu tenho zero, para a direita é positivo, para a esquerda é negativo. Tá? E mesma orientação do eixo X, para a direita é positivo, para a esquerda é negativo. E vamos prolongar o raio OP aqui até o ponto T, na reta T. Tá? Então, eu tenho aqui um arco BP, tá? com o ângulo central alfa, tá? Então nós vamos prolongar isso aqui até encontrar esse ponto T na reta T aqui, tá? Então com isso aqui nós temos dois triângulos, o triângulo OBP, esse triângulo retângulo aqui, menor aqui, e o triângulo OCT, esse triângulo maior, OCT. Tá? Veja que esses dois triângulos, esse menor aqui e esse maior, são semelhantes. Tá? Os ângulos aqui são todos iguais, os ângulos correspondentes. Se eles são semelhantes, os lados correspondentes são proporcionais. Tá? Então, o lado BP, BP, que é esse lado aqui, está para o OB. Tá? Então, BP está para o OB, assim como CT está para o OC. O CT está para OC. Quer dizer, esse lado horizontal está para esse vertical, assim como esse horizontal do triângulo maior está para esse vertical aqui do triângulo maior. Tá? Mas veja o seguinte, o BP, esse BP, é esse segmento aqui, tem a mesma medida que o segmento OA. Então, esse segmento OA, tá, ou segmento BP, é o cosseno do ângulo alfa, e o OB é o seno. Tá? Então, o BP é o cosseno e o OB é o seno. Tá? E o CT é esse segmento maior aqui, e o OC é esse segmento aqui, e esse segmento aqui é o raio da circunferência, e o raio vale 1, então eu tenho CT sobre 1, e CT sobre 1 é CT. Tá? Mas veja que o cosseno de alfa dividido pelo seno do alfa é a cotangente do alfa. Então isso aqui é a cotangente, logo, né, então a cotangente é o segmento CT. Então esse segmento CT aqui, é a cotangente do ângulo alfa. Então a gente pode dizer que a cotangente de um arco é a medida do segmento CT que se encontra aqui sobre essa tangente que passa tangente à circunferência nesse ponto aqui em cima no eixo Y. Tá? Então isso aqui é a cotangente de alfa. Tá? Então esse aqui é o eixo das cotangentes. Tá? Então aqui eu tenho zero, daqui para cá os valores são positivos e daqui para a esquerda os valores vão ser negativos. Barbadinha. Então veja que a gente vai sempre ler o valor da cotangente nesse eixo aqui em cima. Eu prolongo o raio que passa pela extremidade do arco até esse aqui. Na tangente, veja que o eixo da tangente é vertical e tangente nesse ponto B aqui. Eu também prolongo o raio, mas até atingir a tangente aqui. Essa é a diferença. Então, continuando, então vamos ver a função cotangente.
Então, chamamos de função cotangente a função f de R em R, definida pela lei que relaciona a cada x pertencente aos reais um número real y igual a cotangente de x, ou y igual a cosseno de x dividido pelo seno de x, de modo que o seno de x tem que ser diferente de zero. Tá? Então, em símbolo, eu tenho f de R em R, quer dizer, o domínio dos reais, imagem dos reais, e todo x pertencente aos reais se corresponde com um y, que é o resultado da cotangente de x. Barbadinha. Então, aqui nós podemos analisar aqui a cotangente no círculo, a circunferência trigonométrica. Ó. Na figura, o ponto P é a imagem do número real x, aqui nem antes. O ponto P é a imagem do número real x que representa o arco, com o ângulo central alfa. Então, eu prolongo o raio até atingir a tangente lá de cima. Então, esse comprimento aqui é a tangente, barbadinha. Como o valor da cotangente é calculado pela expressão cosseno dividido pelo seno de x, a cotangente não é definida para x igual a zero e x igual a π. Por quê? Porque se o x é zero, o seno de zero é zero, daí eu vou ter divisão por zero. E se x é π, o seno de π também é zero, então também vou ter divisão por zero. Então, quando o x for zero aqui e x for π aqui, para esses arcos, a cotangente não é definida, não existe. E os seus arcos côngruos, quer dizer, os arcos côngruos a zero e π, são arcos cuja extremidade ou vão cair aqui no zero ou aqui no π, nesses dois pontos aqui. E quem são os arcos côngruos de zero e π? São os arcos x iguais a kπ. Então, o x tem que ser diferente a kπ, porque não pode ser arco que cai nesses pontos. Veja, se o k é zero, 0 vezes π é zero, então o x tem que ser diferente de zero. Se o k é 1, 1π, então o x tem que ser diferente de π. Se o k é 2, eu tenho 2π, e 2π é o arco que cai aqui em cima do zero. Se for 3, o k é 3, eu tenho 3π. 3π significa o quê? Dá uma volta completa, que é 2π, e mais 1π, então eu caio aqui. Então, essa expressão kπ sempre vai me dar um arco que cai aqui no zero ou no π. Logo, o domínio da função é x pertencente aos reais, tal que x é diferente de kπ, com k pertencente a z. E a imagem da função são todos os reais. Barbadinha. Então, vamos ao gráfico da função cotangente. Então, vamos considerar a função simples cotangente de x, chamada função mãe da cotangente. Então, vamos analisar aqui na circunferência trigonométrica, pegando a circunferência anterior ali. Como eu disse lá para a função tangente, não há necessidade de fazermos essa tabelinha aqui. Mas vamos fazer a tabela e comparar, porque basta examinar aqui, basta ver como é que é a variação desses comprimentos lá em cima. Então, veja, π sobre 2 é zero. Se o arco for π sobre 2, a extremidade está aqui. Então, se eu prolongar o raio até aquele eixo, vai dar esse ponto, e nesse ponto é bem no zero. Por isso que a cotangente de π sobre 2 é zero. Agora aqui, conforme agora eu vou diminuindo o arco para me aproximar do zero, veja que esses comprimentos horizontais aqui vão aumentando. Então, cada vez que eu chego mais próximo aqui do zero, vai aumentando aqui ali. E quando chegar no zero, é tão grande que tende ao infinito. Daí eu vou ter esse prolongamento aqui paralelo ao eixo da cotangente. Então, por isso que quando é zero, não existe a cotangente. A mesma coisa com o π. Com o π, se eu prolongar tanto para a esquerda quanto para a direita, eu não vou encontrar o eixo da cotangente. Então, no π também não existe. E o 3π sobre 2 aqui, eu vou prolongar lá para cima. Aí lá em cima vai cair no zero. E no 2π também não existe, porque o 2π coincide com o zero. Então, mesmo do zero. Então, no zero não existe. Barbadinha. Então, aqui, veja o gráfico da cotangente tem esse aspecto aqui. Veja aqui, tem o π sobre 2. Aqui começando no π sobre 2. No π sobre 2 é zero. Aqui é zero. E conforme o arco vai diminuindo e chegando a zero, conforme eu vou diminuindo aqui, tendendo a zero, o valor da cotangente vai aumentando, vai tendendo a infinito. Ele vai aumentando lá e vai tendendo a infinito. E quando passa de π sobre 2, ele vai tendendo a menos infinito. Quando passa de π sobre 2 aqui, ele vai tendendo lá a mais infinito, a menos infinito ali. Por isso que ele vem aqui para baixo.
até chegar no π, ó, tá? Que não existe. Tá? E quando ele passa do π, tá? Ele vai vir para cá, ó, então ele vai vir de mais infinito aqui, ó, tá? Porque daí eu vou prolongar para esse lado. Tá? Então, conforme eu vou indo aqui daqui para cá, tá? Eu vou prolongando para esse lado aqui, aí vai tendendo a zero quando chegar em 3π/2, ó, chega a zero. Tá? Então, fazendo essa análise aqui, né, na circunferência, a gente vai identificando essas curvas aqui. Tá? Veja que, como é cosseno dividido pelo seno, né, o cosseno é positivo no primeiro e no quarto quadrante, e negativo no segundo e no terceiro. E o seno é positivo no primeiro e segundo e negativo no terceiro e no quarto. Então a gente tem que ver esses sinais, né, para determinar, né, os sinais aqui da função cotangente. Barbadinha. Tá? Veja que o período é π, né, que nem da função tangente, né, porque a curva é semelhante aqui. Ó, tá? Essas distâncias aqui todas são π, ó, tá? Essa distância aqui. Ó. Veja aqui, ó, de 0 a π, de π a 2π e assim por diante. Então, o domínio da função x pertence aos reais, tal que x é diferente de kπ, com k pertencente aos inteiros, a imagem da função aos reais e o período é π. Tá? Barbadinha. Tá? Então, inscreva-se no canal, deixe seu like e seu comentário. Tá? Na próxima aula, nós vamos estudar a função secante.